4B3, turma A. Então, a galera chegou aí. Vamos iniciar a aula? Bora? Ok. Ai. Vamos lá iniciar a aula. Vou iniciar a gravação. Então, iniciando aí a aula para a turma 4B3, turma A. Os temas que nós estamos abordando nesse momento agora seria sistema por unidade, e o primeiro tópico seria o quê? Ensaio de curto-circuito, tá? Trifásico. Como é que se analisa um sistema elétrico numa rede aí, e o objetivo do curto-circuito trifásico, que seria o quê? Dimensionar os meus disjuntores pela sua corrente de ruptura. A semana passada, eu já postei esse slide aqui, e eu fiz o comentário como é que se faz a transformação para sistema por unidade. E dentro dos comentários que eu criei aqui, eu criei o slide de uma maneira que o aluno é capaz de executar, porque eu coloquei uma atividade onde que eu faço passo a passo o desenvolvimento da minha análise, tá? Então, resolvemos essa análise nesse sistema unifilar. Coloquei o primeiro passo, que a gente vimos na aula passada, que era a tensão de base. Fomos para o segundo momento aqui, que nós calculamos. Então, só estou repassando para vocês entenderem. Adotei a tensão de base. Aí eu segui o estudo, o terceiro passo, tensão em PU, como é que se calcula. Posteriormente, eu vim para o quarto momento aqui. Cálculo da reatância de concessionária, como é que é realizado. Comentamos a respeito. Fizemos a transformação de quando vem uma reatância na unidade ohms, que no caso aqui a linha de transmissão era a unidade ohms. Fizemos a transformação na unidade ohms, tá? Posteriormente, eu vim para o próximo passo, calculando aí as mudanças de base quando vem em percentual. Então, meus equipamentos vêm em percentual, que é dado o oferecimento do equipamento, tá? E esse percentual é realizado nos ensaios de curto-circuito da máquina. Seja motor, seja transformador, seja gerador, esse valor em percentual é obtido a partir do ensaio de curto-circuito. Posteriormente, eu vim resolvendo, sexto passo, continuando, que eu fiz cada mudança de base existente em percentual, e no final montei meu diagrama por unidade. Fui analisar meu circuito, analisamos. Tínhamos de analisar qual que era a pior corrente em cima desse disjuntor, a corrente 1 ou corrente 2, tá? Posteriormente, eu montei meu circuito, joguei minha fonte em paralelo de 1 e fui lá calcular o valor da corrente. Calculei 1, que eu fiz a associação, essa impedância em paralelo com as duas, que está a reatância do motor em paralelo com a concessionária mais o TR1, mais a reatância do meu TR1. Coloquei os valores, calculei de 0,5539. Lembrando, com esse tipo de exercício, você trabalha com 4 casas após a vírgula, porque, na verdade, isso aqui quer dizer percentual, quer dizer 0,5539 seria o quê? 55,39%. Então, normal é você trabalhar com 4 casas após a vírgula, tá? Quando eu calculei a corrente 2, me deu 0,2409, ou seja, 2409 PU o valor. Comparei os valores. A minha pior situação foi de 0,5539. Peguei a minha equação, determinei quantos quiloamperes que corresponderia a esse valor em PU para a unidade quiloampere. Então, essa unidade em quiloampere me dava 14,75 quiloampere. Então, meu disjuntor vai ter que suportar essa corrente aqui. Posteriormente, no slide, eu calculei o valor da corrente nominal que estaria passando pelo transformador, porque isso aqui é uma corrente de curto-circuito, tá? Então, aqui eu estou determinando o valor
da minha corrente nominal no TR3, que é esse transformador que nós temos aqui. A corrente nominal no primário era 0,31 kA ou 310 ampere. E no secundário era em torno de 2 kA. Só que no momento do curto chegou a 15 kA o valor da corrente que nós chegamos. Então, observação aqui. Então, eu ia ter que dimensionar meu disjuntor pela corrente de curto-circuito. Posteriormente, eu fui calcular a tensão V2. Essa tensão V2 que eu estou determinando foi a tensão que eu marquei aqui, ó, essa tensão do barramento número 2 que está aqui, no momento do curto-circuito. Então, eu fui determinar a tensão V2 aqui. Quando eu estou determinando a tensão V2, no caso aqui, me deu aqui o valor de 0,574 PU e eu passei para a unidade quiloampere. Então, na hora do curto, foi para 7,92 kV o valor dela, sendo que, na verdade, no barramento eu teria que ter 13,8 kV. Então, cair para 8 kV a minha tensão no momento do curto, tá? Então, eu até coloco, ó, era 13,8, caiu para 7,92 kV na hora que surgiu o curto-circuito no meu barramento, tá? Dentro disso aí, eu fui calcular a tensão V5 para você novamente aplicar a equação de queda de tensão. Então, nesse momento, no barramento número 5, eu estou achando o valor da queda de tensão em cima da minha linha de transmissão que está aqui, que é exatamente a tensão em PU que eu tenho, 0,1025, tá? Então, isso aqui vai me dar uma tensão de 222 volts, é o valor da tensão. Só que no barramento número 5, eu deveria de ter 2,116 kV. Então, quer dizer, a tensão que eu teria antes era de 2,168 kV, e a tensão na hora do curto, ela caiu para 222 volts, tá? Então, justamente eu coloco aqui, ó, a tensão no barramento número 5 antes do curto era de 2,168 kV, caiu para 222 volts, tá? E posteriormente, eu proponho uma atividade para vocês. Está analisando, dentro desse circuito, cada disjuntor que eu vou colocar aqui, analisar cada corrente de curto-circuito que eu vou ter. Então, isso aqui, não vou estar cobrando hoje, mas, posteriormente, eu vou estar postando como atividade. Então, se eu vou estar postando como atividade, eu já vou deixar mais ou menos conversado aí para o aluno entender. Primeira coisa que eu vou fazer no meu circuito aqui, quando eu olho o circuito, é transformar ele para a unidade. Então, se eu tenho uma concessionária, essa concessionária aqui, ela vai ser uma fonte geradora de energia elétrica. Então, ela é uma fonte geradora e, posteriormente, eu vou ter uma impedância chegando ao meu primeiro barramento. E eu vou ter uma linha fictícia que eu vou estar traçando aqui embaixo, que vai estar interligando todos os módulos. Então, a reatância da concessionária, eu vou determinar pela potência de curto-circuito. E justamente o que acontece? Eu vou ter aqui uma reatância, eu vou fazer o símbolo com uma caixinha, que é melhor para mim ser mais rápido. Então, eu vou ter a reatância aqui da minha concessionária por unidade. Então, quando eu estou escrevendo para você que é por unidade, a ideia de por unidade, você trabalha com uma barrinha colocada em cima. Então, quando eu coloco essa barra aqui, eu já estou dizendo para você que eu estou determinando no meu cálculo por unidade. Então, eu vou achar o valor da minha reatância por unidade. Então, quer dizer, eu estou saindo com a minha concessionária, ela está ligada ao primeiro barramento. Então, ela está ligada ao barramento número 1, que é o nosso barramento de entrada. Então, eu tive aqui a concessionária ligada ao barramento de entrada. Entre o barramento número 1 e o barramento número 2, eu vou ter agora um transformador. Então, sendo um transformador, eu vou ter a reatância em PU do meu transformador. Então, justamente o que acontece aqui? Eu tenho a reatância em PU do meu transformador, que é o TR1. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender é transformar a reatância
em PU do meu TR1, tá? Primeira coisa que você tem que aprender é fazer a transformação do seu diagrama unifilar para o sistema por unidade. Então, isso aqui, ó, cheguei ao meu barramento número 2. Então, eu tenho o meu barramento número 2 aqui. E o seu desenho, eu não vou executar o exercício na íntegra agora, mas aquele aluno que tiver dúvida, posteriormente, só me perguntar, eu vou falar. Eu tenho um gerador aqui que vai virar uma fonte geradora de energia, eu tenho um motor que também vai virar uma fonte de energia. Então, isso aqui vai sair um desenho no diagrama por unidade. Dentro disso aqui, o que acontece? Nós temos os valores a ser determinados. Agora, você perceba que a equação que eu falo em percentual, eu uso ela aqui, eu uso ela aqui, eu uso a percentual aqui. Então, na explicação do slide lá, está te mostrando quais são os pontos que eu estou usando percentual. Eu vou usar a única equação para mim transformar esse valor em unidade. O único lugar que eu não estou usando em percentual é quando é dado em ohms. E outro lugar que eu não estou usando é a minha linha de transmissão para poder calcular reatância por unidade. Dentro dessa característica aqui, no ensaio, no slide, quando eu te expliquei, eu te coloquei passo a passo para você estar desenvolvendo o exercício. Então, se você seguir essa receita de bolo que eu estou te dando, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, aí você vai fazer primeiro a normalização da extensão de base, aí você vai para o segundo momento. Então, se você seguir esse slide aqui, com certeza você vai conseguir desenvolver esse exercício que eu vou estar cobrando como atividade para vocês posteriormente. Agora, a única coisa que acontece é o seguinte: quando eu criei o exercício para você fazer, eu estou colocando aqui 3 disjuntor. Então, eu vou estar montando o meu circuito elétrico por unidade. A cada momento que eu estiver analisando, eu vou ter que analisar com um curto-circuito no barramento número 5 aqui, ó. Então, eu vou estar analisando um curto-circuito que houve nesse barramento. Só que esse curto-circuito eu analiso no meu diagrama por unidade. Aí eu vou ter que determinar a corrente que está passando na ida e, ao mesmo tempo, eu vou ter que determinar se a corrente do retorno da minha situação aqui, se houver o curto na entrada do disjuntor, não é maior. Então, justamente, a corrente de retorno seria a corrente que meu motor vai me oferecer. E para isso aí, a única maneira de eu analisar as duas correntes é eu montando o meu diagrama por unidade. Então, eu analiso o curto-circuito nessa situação, eu tenho um circuito elétrico para analisar. Posteriormente, eu vou ter que analisar uma situação do curto-circuito nesse barramento aqui, tá? Eu vou ter que determinar a corrente que está vindo. Aí eu vou ter uma coisa. Daí já estou com o meu circuito de diagrama por unidade. São 3 etapas, 3 circuitos num só. Porque eu vou achar essa corrente. Posteriormente, eu vou ter que dar o curto-circuito na minha entrada do disjuntor aqui. Vou ter que analisar a corrente de retorno. Vou ter que comparar qual é a pior situação para o meu disjuntor para determinar a corrente de ruptura do meu disjuntor. E no último passo que eu tenho esse disjuntor que eu estou pedindo para você dimensionar. Então, eu vou ter que dar o curto aqui na saída, vou analisar a corrente que está passando dele quando eu dou o curto na saída. Posteriormente, eu analisei essa corrente, eu vou ter que comparar essa corrente, se a corrente de retorno, que eu vou considerar que o curto está aqui, porque esse gerador está mandando uma corrente elétrica. Eu vou ter que comparar a corrente na saída do disjuntor com a corrente na entrada. Então, justamente, eu vou ter 2 situações para cada disjuntor. Só que isso só vai ter condições de você analisar no momento que você montar o diagrama por unidade, tá? Agora, ficou clara a informação ou não?
ninguém fala nada, Então, ninguém ainda opina absorvendo, nada. Hã? ainda tô absorvendo um pouco de informação aqui. Eu não tô lembrado desse tema na aula passada. Acho que eu devo Porque ter deve ter faltado a aula faltado. passada. Deve ter faltado, porque o É. slide, eu falei assim, essa aula não pode faltar. E eu não Uhum. tenho como repetir essa aula, porque inclusive nessa aula aqui, eu postei já o slide quando terminei a aula, conversando. Daí eu falo assim, você postou o slide aqui, tá em arquivos aqui, ó, Uhum. GTDE, sistema por unidade. Justamente o arquivo está aqui, ó. Então, justamente, se o aluno falta na aula, eu não tenho como repetir na Lógico, essência tá certo. a aula que foi passada. Então, ó, o slide está todinho aqui fazendo a situação. O que eu vou estar falando para você que eu estou cobrando no final, toda a sequência da aula está aqui, ó. Eu vim para o passo 2, 3, daí está aqui. No final do slide que eu estou jogando atividade para vocês. Então, ó, atividade. Eu não vou postar essa semana. Possivelmente, vou deixar você discutir o assunto em casa primeiro, tentar olhar, aceitar a informação. Posteriormente, eu vou lá e eu posto a atividade. Eu primeiro quero que você discuta a ideia aí. Se tiver uma dúvida, a aula que vem a gente podemos estar discutindo. Mas na hora que eu postar, já era. Um abraço, tá? Agora, você tem que Tudo bem. parar em casa e observar o que eu estou falando em termos de aula. Eu hoje vou continuar a aula propriamente dita. Só que é que nem eu falei no início da aula para quem estava presente, eu falei assim, ó, eu estou entrando num tópico de conteúdo, a pessoa que não assistia a aula, quando chegar posteriormente, ele vai falar o que, que esse cara está falando, porque tem uma sequência lógica. Com a aula de hoje, possivelmente você até consegue entender a aula anterior, mas vai chegar um ponto que não vai dar para você, numa aula que você perdeu anterior, tá acompanhando a aula seguinte, tá? Então, estou iniciando um tópico novo que eu estou nessa situação aí. Agora, Tá bom. acontece o seguinte fato. Quando eu estou falando de sistema por unidade, vou fechar meu arquivo aqui, eu fico num baita de um drama aqui em casa, porque eu já tenho o meu segundo slide para me passar dentro do sistema por unidade. É falar de seletividade. Então, meu segundo slide é eu falar de seletividade, como executa a seletividade. Só que para mim falar de seletividade, você tem que estar entendendo esse diagrama unifilar e sabendo transformar para unidade. Então, não adianta eu querer falar de seletividade se a pessoa ainda está cru em cima dessa mensagem inicial. Então, eu não vou falar de seletividade hoje. Eu tenho tópico para abordar, tenho tópico para dar em sala de aula, mas eu estou pensando da seguinte forma. Como eu dou aula de máquinas elétricas do segundo módulo, tá? Que eu estudo transformador. Então, eu estou querendo falar agora a ideia é como é que eu obtenho os parâmetros matemáticos de uma impedância de um transformador. Aí tu fala, por que você está se preocupando na impedância do seu transformador? Pelo seguinte fato, quando nós estamos falando que eu estou lá no meu sistema por unidade, vou pegar aqui de novo o slide aqui. Eu chego para você, eu falo assim, eu tenho um transformador com uma reatância de 6%. Esse valor já é percentual. Esse valor é 6 sobre 100. Isso aqui é um valor em percentual. Então, isso aqui não sou eu que ofereço no enunciado de um diagrama unifilar. É feito a partir de teste do equipamento que você verifica. Então, esses dados técnicos aqui é do equipamento. Então, quando eu estou agregando o valor sistema por unidade, eu tenho aquela situação que fica a desejar se o aluno sabe
os procedimentos que é feito para determinar uma reatância em percentual. Isso é contido aqui, não vai dar para me dar aula na íntegra, mas eu vou dar uma palhadinha e para você entender. Eu vou pegar aqui, ó, ensaio de curto-circuito de transformador, para você entender como é que eu determino uma impedância em percentual. Então, estou caindo minha aula de GTDE, estou voltando para máquinas elétricas do segundo ano, assuntos que eu toco com a minha molecadinha durante o dia. Então, eu tenho um transformador, tá? Eu tenho um transformador. Eu vou ter que realizar um ensaio. Eu abri o vazio, caramba. Eu abri o vazio. Eu não quero vazio, eu quero o de curto. Ensaio de curto. Então, justamente, eu vou, com esse ensaio de curto-circuito, eu determinar a impedância em percentual, a resistência em percentual e a reatância em percentual. Eu também posso determinar a queda de tensão interna do transformador. Então, quando eu dou a aula do ensaio de curto-circuito, o meu assunto é um assunto muito extenso, porque o meu foco da aula, ele não vai ser só a reatância. Eu tenho outros parâmetros a ser estudado dentro disso aqui. Só que hoje eu estou tentando recuperar para você entender o que é uma impedância em percentual. Então, justamente eu peguei aqui um transformador que eu estou tendo uma característica, um roteiro de ensaio. Eu vou ter que anotar os dados de placa do meu transformador. No caso, 220, 127 volts, uma potência de 1.500 volts ampere, e vou montar o meu circuito usando esses equipamentos aqui, tá? E eu vou fazer o meu ensaio perante ao meu equipamento. Então, eu tenho que tomar certo cuidado na hora de fazer o ensaio. O principal é aumentar a minha tensão do lado que eu estou alimentando o ensaio. Por quê? Quando eu estou fazendo um curto-circuito, eu estou curto-circuitando o meu lado secundário do transformador, eu vou determinar, eu não posso jogar a tensão nominal do meu equipamento, porque ele está curto-circuitado no secundário. Aí eu vou ter que levar essa tensão, essa corrente aqui, até atingir o valor da corrente nominal. Atingir o valor da corrente nominal, como eu estou realizando o ensaio de curto-circuito, eu chamo de corrente de curto-circuito, mas o valor dela, na verdade, é a corrente nominal do meu transformador. E nesse momento, eu vou estar com a minha tensão que eu lancei para atingir a corrente nominal. E eu chamo ela tensão de curto-circuito. Normalmente, essa tensão que aqui vai ser variando de transformador para transformador de 10 a 20% da tensão nominal. Então, se meu transformador é tipo 220 volts, quando chegar lá uns 20 volts aproximadamente, eu já estou atingindo a minha corrente nominal. Isso aqui eu costumo fazer em laboratório, ensaio, tá? Esse ensaio aqui eu executo em laboratório. E eu tenho um watímetro, que eu estou medindo a potência que está consumindo naquele momento do meu ensaio. É chamado potência de curto-circuito. Então, na verdade, o ensaio, eu colho 3 valores. Eu retiro potência de curto-circuito, tensão de curto-circuito e corrente de curto-circuito. Então, com esses 3 valores aqui, que eu vou determinar a minha impedância, a minha resistência, a minha reatância, vou determinar a queda de tensão com 3 valores de um ensaio que eu vou ter o resultado da minha máquina, tá? Então, isso aqui, posteriormente, vocês olham, eu vou postar esse slide para vocês olham com carinho e vocês vão entender melhor o ensaio. Então, eu estou executando aí o ensaio de curto-circuito aqui novamente. Eu entro com algumas informações de 10 vezes, tá? A tensão reduzida aí, tá? E eu faço o comentário preliminar. Quando eu fiz o ensaio de curto-circuito, o que acontece? Eu posso ter a resistência R1JX1, aí tu fala, poxa, meu transformador agora vai ser olhado como uma resistência e uma reatância. Sim, eu tenho a resistência do primário e a resistência do secundário. Então, eu descrevo aqui os meus parâmetros. Então, a configuração de um transformador, quando você fala
de imediato você fala assim, poxa, mas eu olhei o transformador dessa maneira. Só que eu vou deixar de ver meu transformador como primário e secundário. Eu tenho uma resistência interna na minha bobina aqui e eu tenho uma reatância interna, ou seja, eu tenho uma impedância do primário e uma impedância do secundário. E justamente é isso que nós estamos trabalhando em cima da construção do ensaio de curto-circuito. Então, eu monto um circuito equivalente, aí eu venho com as teorias que o circuito equivalente do transformador é esse, eu simplesmente estou falando que eu tenho uma impedância de magnetização. No caso, essa impedância de magnetização, ela é obtida no ensaio anterior, que é chamado ensaio a vazio do transformador. Ah, quer dizer que eu poderia determinar essa impedância de magnetização? Pode, é do ensaio a vazio. Ah, então esse desenho que você está me mostrando, ele equivale a um transformador? Sim, eu tenho uma resistência, uma reatância, uma impedância de magnetização, uma resistência do secundário, uma reatância do secundário, tá? Agora, dentro desses parâmetros preliminares das teorias, eu vou fazer um circuito reduzido, porque como eu dei um curto-circuito no meu transformador, eu vou fazer um circuito reduzido referente ao meu secundário. Então, eu vou ter a minha resistência R2 será igual a R2, meu JX2 será igual a JX2 mais J linha 1, que eu estou fazendo. Esse aqui eu teria o primário junto com o meu secundário. Então, eu estou reduzindo o meu circuito, porque eu vou fazer a reatância em percentual e a impedância em percentual. Eu reduzo mais meu circuito ainda. Então, aqui ele já está reduzido. Conforme eu estou reduzindo dentro da teoria, eu vou reduzir ele ao ponto que eu vou ter agora um R2, ó, coloquei maiúsculo, não é minúsculo. Quer dizer, meu R2 maiúsculo seria o R2 do secundário mais o R' do meu primário. Então, na verdade, eu estou trabalhando com R2 e JX2. Aqui no meu circuito anterior, eu tenho o JX2, é o X2 mais X linha 1, quer dizer, somando primário e secundário. Fiz um circuito mais reduzido em si. Então, eu tenho uma impedância Z2, tá? Então, justamente agora, quando eu calculo queda, o meu ΔV vai ser Z2 vezes I2 que estará passando pelo meu circuito elétrico. Então, eu vou ter uma queda de tensão. No momento que eu estou alimentando uma carga aqui, vai circular uma corrente e esse transformador vai provocar uma queda de tensão interna. Só que nesse momento eu não estou estudando mais a ideia de transformador ideal. Eu já estou analisando que o meu equipamento, ele provoca uma queda interna dentro dele, tá? Só que o que acontece agora? Dentro desses parâmetros aqui, eu estou reduzindo minha malha equivalente. Em cima dessa malha equivalente, eu vou determinar a resistência R2. R2 será o quê? A minha potência de curto-circuito que eu obtive no ensaio, dividido pela corrente ao quadrado nominal. Aí tu fala, pô, onde é que você conseguiu essa potência de curto-circuito? Foi justamente realizando o ensaio. Onde é que você conseguiu a corrente nominal? Pelo dado de placa do meu equipamento. Então, eu consigo determinar a resistência R2. Z2, a tensão de curto-circuito dividido pela relação de transformação, multiplicando meu I2, nominal. Lembrando, nominal. Eu consigo a minha impedância Z2. E meu JX2? Aí eu estou aplicando Pitágoras, porque você está falando de uma parte real e uma parte imaginária. Então, eu estou querendo a imaginária, eu estou fazendo raiz quadrada de Z ao quadrado menos R2 ao quadrado. Eu consigo obter a parte imaginária. Então, no final, eu acabo tendo a minha expressão de queda de tensão. Só que não é esse o foco do que eu estou querendo chegar. Eu estou querendo chegar nesse foco aqui, ó, impedância em percentual, resistência em percentual e reatância em percentual. Então, para evitar uma situação que você trabalha com resistência,
A máquina, ela em si, ela é oferecido o valor em percentual. Então, quando eu falo em percentual, ele não está relacionado ao primário ou ao secundário. No entanto, que quando eu estava analisando meu circuito, eu calculava a corrente passando em cima do primário e secundário, é a mesma corrente que passa. Só que quando eu vou fazer o cálculo da transformação, que vai me dar o valor dessa corrente por unidade, é uma corrente única, tá? Então, justamente, isso aqui, eu vou ter resistência em percentual, é a potência de curto-circuito vezes a corrente I2 dividido pela tensão V2 nominal vezes a corrente I2 nominal vezes 100. Ou seja, a potência de curto-circuito é a tensão vezes a corrente. Lembrando, tensão vezes a corrente, isso aqui é potência aparente, tá? Então, isso aqui, ó, V2 nominal e I2 nominal, V vezes I é potência aparente do meu transformador. Então, a resistência em percentual é, na realidade, a potência de curto-circuito dividido pela potência nominal do meu equipamento. Aí o cara fala assim, onde é que você conseguiu esse valor de curto-circuito? Esse valor de curto-circuito, eu consegui ele na hora que eu fiz o ensaio, eu coloquei meu watímetro, eu obtive o valor da potência de curto-circuito. Ah, então isso aqui foi um valor prático. Sim, com esse valor prático dividido pela potência nominal, eu estou determinando a minha resistência em percentual, tá? Mas eu fiz o ensaio para obter a minha potência de curto-circuito. Posteriormente, eu vou lá determinar a minha impedância. A minha impedância seria o quê? A tensão de curto-circuito dividido pela relação de transformação vezes I2. Aí, substituindo a expressão aqui, eu acabo tendo impedância Z2 vezes IN2 dividido por V2 vezes 100, que vai dar Z1 vezes I1N sobre V1N vezes 100. Então, caminhando mais à frente da minha expressão, seguindo esse passo, eu chego à conclusão que minha impedância em percentual seria a tensão de curto-circuito dividido por K vezes a tensão V2 vezes 100, tá? E no final de toda a situação, o que acontece? A minha impedância em percentual é a tensão de curto-circuito que eu fiz no ensaio, dividido pela tensão nominal do meu equipamento. Aí tu fala, onde é que tu conseguiu essa tensão de curto-circuito? Lá no ensaio que eu liguei para fazer o ensaio do meu transformador, tá? Então agora eu quero a reatância. Como eu tenho a resistência que foi obtida e eu tenho a impedância, eu quero a parte imaginária. Então estou aplicando Pitágoras. Z ao quadrado menos R percentual ao quadrado, tirando raiz, eu tenho a minha reatância. Então, a partir daí, que eu estou tendo a minha situação. No final de tudo, eu também posso determinar as equações que eu aplico à queda de tensão. Então, quando eu não estou trabalhando em percentual, que eu acho o meu R2, meu Z2 e o meu JX2, essas equações você aplica para determinar a queda de tensão interna no seu transformador. Equações em percentuais. Já estou te passando as equações finais. R percentual, potência de curto-circuito sobre a potência aparente nominal vezes 100, reatância, tensão de curto-circuito sobre a tensão nominal vezes 100, e a minha reatância, eu vou ter que aplicar Pitágoras para me saber a reatância. Primeiro eu vou achar a impedância e a resistência, posteriormente eu acho a minha reatância. Lembrando que Z, em percentual, é a resistência mais JX. Eu posso escrever ele na forma retangular, como na forma polar, tá? Então, o fator de potência, você sempre tem ele a partir do ângulo da minha impedância. Então, sempre que eu quero o fator de potência, se eu tenho a impedância em percentual, eu já posso ter o fator de potência do meu transformador no ensaio que eu realizei. Agora, quando você fala de corrente nominal,
você tem lá, corrente nominal é a potência aparente dividido por raiz de 3 vezes a tensão de fase. Corrente de curto-circuito é a corrente nominal sobre a impedância nominal, tá? Dentro disso aqui, o que acontece? Eu coloco para o meu aluno lá, do meu módulo que eu estou dando aula, eu falo, ó, eu fiz o ensaio. Então, eu realizei o ensaio, eu tive os valores numéricos. E eu estou pedindo para o meu aluno montar o circuito e calcular resistência, reatância, impedância e fator de potência. Aí tu fala, pô, para calcular isso aqui, é que nem eu falei, eu já dei de mão beijada pro cara, a folha anterior, o resumo das equações que eu estaria aplicando. Se eu quero em percentual, eu tenho potência de curto-circuito, tensão nominal, eu vou pegar a impedância e tensão de curto-circuito sobre a tensão nominal. Então, quer dizer, o cara pega essa equação aqui mágica, já resumida, e ele vai aplicar em cima do meu equipamento. Os dados de placa do meu equipamento está aqui, ó, 127 volts, 220 para 127 volts, uma potência de 1.500 volt-ampere. Então, os dados que eu preciso para mim achar isso aqui, basta eu aplicar o valor das minhas equações. E, posteriormente, eu posso determinar a resistência R2, X2, Z2, fator de potência em percentual e o valor da queda de tensão que vai me acontecer no meu equipamento, tá? Não acredito, meu transformador deu pau. Então, isso aqui seria a ideia do ensaio de curto-circuito. Eu vou até postar já. Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos sim. É que aqui me deu interferência na minha máquina, cara. GTD turma A. Eu vou postar dentro de sistema por unidade esse ensaio aí, para o aluno que quiser estudar isso aí, ele poder ver em casa, tá? Ou então, não, eu vou fazer o seguinte, não, eu vou criar uma pasta aqui, tá? Arquivo, eu vou colocar um novo, aqui uma nova pasta, ensaio, então, estou criando uma pasta aqui, ensaio de transformador, porque vocês aí que fizeram o segundo módulo, de repente está vindo com deficiência e quer dar uma estudada em casa, precisa aprender, então eu vou colocar aqui ensaio de transformador para você estudar. Dentro dos ensaios de transformador, tem 2 ensaios que eles são os mais importantes dentro da elétrica. Então, eu vou postar os 2 ensaios mais importantes, que seriam os 6, o ensaio a vazio, e eu vou postar também o ensaio número 7, que é o ensaio de curto-circuito de transformador. Eu estou postando os 2 ensaios aí, tá? A hora voa para mim. Caramba, eu quero dar uma aula aí. Pessoal, agora eu vou trabalhar aquilo que eu queria trabalhar na mente de vocês, tá? Então eu vou trabalhar exatamente agora o que eu quero trabalhar. O que eu queria trabalhar com vocês, eu criei aqui, ó, para a molecadinha, esse slide número 7 aqui. Esse ensaio número 7, esse slide número 7, eu estou tentando mostrar para o meu aluno o porquê que eu estou calculando as impedâncias em percentual. Então, aqui, eu me lembrei que eu fiz ele demonstrativo aí do uso da impedância em percentual de um transformador. Então, esse slide ficou legal pelo seguinte. O exemplo a seguir tem como objetivo demonstrar a necessidade de se obter a impedância em percentual das máquinas elétricas, bem como geradores, motores, transformadores e outros, e analisar os efeitos das máquinas nas anomalias e pode ser dimensionar as devidas proteções da máquina ou da rede elétrica.
Então, meu objetivo é isso. Então, aqui eu estou dando um exemplo típico. Vamos dizer que você está trabalhando numa entrada de um prédio. Então, vamos conversar antes de estar saindo, fazendo os exercícios. Vamos imaginar o seguinte fato. Você está tendo que analisar a entrada de um prédio. Você tem uma cabine primária. Se você tem uma cabine primária, isso quer dizer que você está tendo lá um transformador de 13,8 para transformar para 220 volts. Aí tu fala, isso é competência muitas vezes de um técnico? É uma entrada de energia. É uma coisa que qualquer técnico pode estar analisando uma entrada de energia, seja um prédio, seja uma oficina mecânica, seja uma academia que tem uma cabine primária. Você pode estar analisando a qualquer momento esta situação. Então, justamente, quando eu estou te dando esse conteúdo, eu quero que você entenda que não é mais um exercíciozinho dentro do universo da eletrotécnica. Na verdade, são conceitos aplicativos na linha de campo quando você está fazendo uma análise de um sistema elétrico. Não adianta você querer fazer curso de eletrotécnica para ficar emendando fio, ligando lâmpada, ligando interruptor. Não é essa a vocação do técnico. O técnico tem que assumir, a pessoa conversar, como é que eu faço, como é que eu analiso uma entrada de uma cabine primária, como é que é analisado o transformador. Então, não é uma coisa tão simples, porque são vários assuntos que envolvem o contexto. E no final, tu acaba tendo uma compreensão global do que eu estou falando. Então, justamente, o que eu estou tentando passar agora para você, eu estou imaginando, quando eu falo aqui, eu joguei um exemplo para você, coloquei um diagrama unifilar, onde que eu estou recebendo uma tensão de uma concessionária de 13,8. E a concessionária está me falando que a potência de curto-circuito, ela vai ao infinito. Eu coloquei o infinito aqui porque ela me garantiu, a minha instalação pode pegar fogo, que a minha entrada suporta o teu curto-circuito. De boa, eu estou com um bom equipamento de linha. Pega fogo na tua instalação, mas não vai danificar o meu equipamento. Então a concessionária falou assim para mim, que é uma potência de curto-circuito infinito. Mas ele poderia ter falado lá que a potência de curto seria lá de 200 MVA, 300 MVA, mas ele me afirmou infinito, tá? Então, justamente, o que acontece? Nós estamos aqui com um transformador, no caso aqui, ó, nós estamos com um transformador que o meu cliente não precisa saber nada disso. Eu fui lá no dado de placa do transformador, 13,8 para 220 volts, a potência do meu transformador é de 500 kVA, a impedância dele é de 5%, o fator de potência é de 92%. Aí tu fala, então foi considerado essa situação para o meu equipamento. Quando eu estou falando que eu coloquei um TC e um A aqui, que é um disjuntor, automaticamente eu vou ter que ter um relé de proteção do meu disjuntor, de curto-circuito. Eu posso ter outros relés também me protegendo a minha entrada da minha subestação, como na saída também. Só que quando eu vou analisar esses relés, eu já tenho que entrar com outro tópico que é chamado seletividade. Então quer dizer que eu tenho que estudar seletividade. De imediato, o meu diagrama que eu desenhei no primeiro momento, eu não me preocupei de te falar se meu transformador estava ligado triângulo, estrela, estrela, triângulo, porque esse modelo de ligação aqui do meu equipamento me interessa na hora que eu vou fazer um estudo de seletividade. Então, de imediato, não me importa o tipo de ligação. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer para você, foi dado esse modelo de transformador para mim. Foi dado em percentual e esses dados foram obtidos a partir de um determinado
ensaio. Então, se eu estou com esses dados do meu equipamento, 13.8 para 0,22 kV, potência de 500 MVA, impedância de 5%, fator de potência 92%, eu estou com minha entrada, barramento número 1, barramento número 2, está lá. Então, eu vou determinar o cálculo da corrente nominal. Primeiro, eu quero saber qual é o valor da corrente nominal. Se no caso for monofásico, não tem raiz de 3. Se for trifásico, vai ter que ter o raiz de 3. Então, eu estou considerando um sistema trifásico. Então, eu estou considerando que eu vou ter que entrar com o meu raiz de 3. A minha corrente nominal do lado primário é de 20,91 ampere. Eu vou lá determinar a corrente do secundário do meu transformador. Então, estou pegando a potência dividido por raiz de 3 vezes 0,22 kV. Eu estou tendo aqui 1,312 quiloampere. Então, estou tendo 1,3 quiloampere. Então, você observa, o meu primário, estou com uma corrente de 20 ampere. Só que no secundário, estou com 1,3 quiloampere. Corrente muito mais alta. Por que mais alta? A minha tensão é menor, é 0,22 a minha tensão. Quando a minha tensão era alta, a minha corrente nominal é baixa, tá? Então, justamente, eu estou considerando corrente do primário 0,209 quiloampere, estou traduzindo em quiloampere, e eu estou com 1,31 quiloampere. Eu coloquei em quiloampere para você observar que quando eu estou falando em quilo, o primário, a corrente é super baixa. Eu não estou nem com meio ampere do lado primário, e do outro lado eu estou com 1,3 quiloampere. Tá? Então, agora, eu vou determinar a impedância. Isso aqui é um método prático, de área. Eu não gosto de ensinar esse método aqui, mas você tem que saber. Eu não posso reter a informação. Eu jamais poderia falar para você que a minha corrente de curto-circuito é você pegar a corrente nominal dividido por Z percentual. Aí você fala assim, puta, eu estou pegando 20,91 dividido por 5 sobre 100, vai me dar esse valor de corrente de curto-circuito no meu primário. Tá? Quando eu calculo 1.312 dividido por 5%, eu tenho uma corrente de 26 quiloampere do meu lado secundário. Isso aqui é corrente de curto-circuito que vai chegar ao meu equipamento. Então, justamente o que acontece? A minha potência de curto-circuito, ela é determinada. A corrente vezes a tensão, eu vou ter a minha potência de curto-circuito. Então, se eu pegar o primário multiplicado pela tensão, se eu pegar a corrente do secundário multiplicado pela tensão, isso aqui equivale à potência de curto-circuito, o meu PCC. Ah, então quer dizer que isso aqui é potência de curto-circuito do meu transformador. É, porque meu transformador pode atingir até aquela corrente de curto-circuito, tá? Agora, dentro disso aí, o que acontece? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor acabou de explicar como é que a gente vai estabelecer a corrente de curto-circuito de um transformador. Então, esse dado, ele indica que essa é a corrente máxima de curto-circuito que o transformador vai suportar sem ter nenhuma varia. É a máxima que ele vai ter. A máxima que ele vai ter. Não é quer dizer que não tem nenhuma varia. Eu tenho um disjuntor justamente para proteger. Entendi. Então, assim, é o máximo de corrente que ele vai passar. Se esse máximo passar, vai torrar, vai pegar fogo, vai foder tudo. Mas, assim, matematicamente, eu sei o limite do que pode passar por ele numa situação extrema, é isso? Isso aí. Ah, tá bom. Obrigado, professor. Então, o que eu estou falando para você, nós estamos num momento aqui de aula que nós não estamos brincando de matemática, nós estamos brincando de dados técnicos de equipamento. Então, quer dizer, por esse caminho que eu te mostrei aqui, eu não gosto muito desse caminho, porque eu falar que eu estou pegando 1 ampere dividido por uma impedância aqui, e eu estou determinando uma corrente de curto-circuito, isso aqui, dentro da elétrica, fica muito sem pé e sem cabeça. Mas é um artifício matemático que você pode utilizar. Tá?
Aí você fala assim, caramba, o artifício correto que eu tenho que fazer, isso aqui é uma previsão. O artifício correto que eu tenho que fazer é simplesmente pegar o meu circuito e eu transformar ele por unidade. Eu vou pegar ele passo a passo, vou achar as impedâncias de base, as tensões de base, eu vou estar aplicando passo a passo a transformação por unidade, que nem eu falei para vocês. Então, ó, impedância da concessionária, S de base sobre PCC, só que está indo ao infinito. Eu adotei 100 MVA para me poder trabalhar. Então, minha impedância da concessionária deu 0, porque ele me falou que a minha concessionária aguenta o curto máximo. Normalizei a tensão de base. Só que meu transformador só tem barramento 1, barramento número 2. E eu estou entrando com 13.8, meu transformador está com 13.8. Automaticamente, quando eu vou normalizar a tensão de base, o que entra é o que sai, porque eu não estou analisando no momento de falha. Eu estou imaginando que minha concessionária está me entregando 13.8 e meu TAP está em 13.8. Então, eu estou tendo base 1, 13.8, base 2, 0,22 kV. Quando eu analisei isso aqui, eu vou agora transformar, achar a minha impedância por unidade. Então, como eu estou adotando uma base 100 MVA, eu vou simplesmente adotei 100, no final eu tive lá 5 dividido por 500, ó. Por quê? 13.8 dividido por 13.8, que é KV velho sobre KV novo. Então, eu tenho 13.8 dividido por 13.8. Dá 1. 1 elevado ao quadrado dá 1. Eu adotei 100 MVA, que eu falei aula passada. Eu escolho o número 100 para mim cortar o percentual. No final, eu tive 5 dividido por 500. Me deu 0,01 PU. Tá? Dentro disso aqui, eu vou descobrir a minha tensão IPU da concessionária. Então, tensão IPU 13.8 sobre 13.8, tive um PU. Então, esse circuito que eu estou aqui da minha cabine primária, é este circuito que eu estou aqui. Eu estou com uma impedância de 0 da concessionária, porque eu determinei ao infinito, deu 0, mas eu tenho a fonte de 1, eu tenho a impedância do meu transformador, 0,01 PU. Tá? Lembrando que a barrinha em cima, ó, ela já te fala que é PU. Isso aqui é considerado sequência positiva. Tá, o mais aqui, porque eu tenho a chamada sequência positiva. Então, meu circuito elétrico que eu olho disso aqui é esse circuito. Agora eu vou analisar o meu circuito elétrico. Eu fiz o curto-circuito aqui, ó, na saída, para mim ver a corrente de curto-circuito que eu vou obter. Então, a corrente de curto-circuito é o valor da fonte de 1. Como essa impedância é 0, vai ser 1 dividido por essa reatância. Ah, me deu 100 PU, o valor da corrente de curto-circuito. É exatamente isso. Então, agora que eu tenho 100 PU, eu vou transformar essa corrente aqui para a unidade quiloampere. Daí tu fala, eu estou pegando PU vezes S de base dividido por raiz de 3 vezes a tensão de base. Isso aqui é uma equação que não tem como eu fugir. Eu vou ter que aplicar a minha equação para determinar no sistema por unidade. Então, em PU vale 100. Agora, vou determinar em quilo. Ah, então em quilo me deu 418,36. Ah, deu 418,36 do lado primário. Porque essa corrente, ela passa tanto no primário como no secundário. Então, quando eu transformei para quiloampere, eu utilizando a tensão do lado primário, eu tive 418 ampere. Quando eu simplesmente vou para o meu primário, a corrente de curto-circuito, eu vou usar o meu lado secundário. Foi para 26,4 quiloampere. Aí você fala, marca esse número, 418, 26 quiloampere. Isso aqui seriam as correntes de curto-circuito. Tá? Dentro disso aqui, eu vou ter que adotar um disjuntor que suporte no meu secundário 26,12 quiloampere. No meu primário vai ter que passar 418 ampere. Só que isso aqui não é corrente nominal, são correntes de curto-circuito. Aí eu te coloquei aqui, se eu quiser saber a potência de curto-circuito, eu pego esse valor, multiplico pela tensão. Eu pego o valor da corrente e multiplico pela tensão.
Ah, então quer dizer que a potência de curto-circuito me deu 57.722 MVA. Aí tu fala assim, esse valor que eu calculei na forma correta de calcular foi o mesmo valor que eu calculei na forma coxambrada que eu te passei aqui, ó. Então, quando eu te dei essa equação aqui, que eu pegava o valor da minha corrente nominal dividido pela impedância, eu cheguei a essa potência de curto-circuito, ele é feito, mas sem base técnica, para mim chegar a este valor. Você está entendendo, Adam? Depois Adam, dessa coxambrada aí, foi foda, hein, professor? essa aqui é uma coxambrada, que eu cheguei a esse valor. Aqui eu não tenho como te explicar matemática, como é que eu pego uma corrente nominal dividido por uma impedância, eu vou ter uma corrente de curto-circuito. Isso aqui é uma coxambrada, mas dá certo. Agora, tecnicamente falando, eu estou tentando te mostrar qual foi o princípio que eu usei para me chegar no valor de maneira elétrica correta. Esse caminho aqui é o caminho correto. Quando eu determino essa corrente de 100 PU, 100 PU está passando aqui, ó, no lado primário e secundário. Daí, se eu quiser achar o valor em quilo, eu vou usar a minha equação aqui. Se eu estiver usando o lado primário, eu uso a tensão do lado primário. Se eu estiver querendo saber o lado secundário, eu utilizo a tensão do secundário. Então, eu estou chegando aqui, nos meus valores. Isso aqui é a maneira correta de como analisar eletricamente o meu circuito. O outro lá, vamos dizer assim, dá certo, é para decorar, é para resolver no campo, mas ele não tem base, fundamento, para você estar explicando como é que você chegou àqueles valores. Tá? Então, justamente aqui, o que acontece? Eu coloco aqui o meu diagrama unifilar e eu vou determinar minhas correntes nominal, que nem eu calculei lá no início. Então, a corrente nominal desse transformador, eu estou calculando a corrente nominal do primário e do secundário. Só que a corrente de curto-circuito me chegou a esse valor. Essa folha aqui, ó, eu escrevi conclusão dos resultados. Então, nessa folha aqui, eu estou analisando tudo que eu calculei. Porque eu calculei tudo que eu tinha de calcular, simplesmente foi nessa folha aqui. Agora, tudo que eu calculei aí, eu estou passando numa ficha, dando conclusão dos meus resultados. Corrente nominal do primário, corrente nominal do secundário, corrente de curto-circuito do meu primário, corrente de curto-circuito do meu secundário. Eu tenho a relação de grandezas que aconteceu entre a minha corrente nominal e a corrente de curto-circuito. Então, ó, a corrente de curto-circuito no meu primário é de 418. Dividido pela corrente nominal, ela me atingiu 20 vezes mais do que a corrente nominal. É que nem quando você fala assim, na partida do meu motor, a corrente de partida pode atingir 10 vezes a corrente nominal. Então, se teu motor lá é 10 amperes, pode atingir lá 100 amperes? Sim. Nesse caso, o que acontece? A corrente de curto-circuito do meu transformador atingiu 20 vezes a corrente nominal. Então, aqui eu analisei o primário. Eu vou analisar o secundário. Então, quando eu analiso o secundário, eu estou com 26 kA dividido por 1000, que é a corrente de curto-circuito, é a corrente nominal, tá? Então, ó, nominal 1,312 kA. Então, também atingiu 20 vezes mais, tanto o primário como o secundário. Aí tu fala, mas tu fez as duas contas sabendo que ia chegar no mesmo resultado? Eu fiz as duas contas sabendo que ia chegar no mesmo resultado, porque eu sou professor, estou tentando te mostrar isso aí de uma forma dinâmica, para você entender que a corrente de curto-circuito chegou 20 vezes mais a corrente nominal. Tá? Então, quando eu vou dimensionar um disjuntor, o meu disjuntor tem que suportar, no mínimo, primário, 408 kA. No secundário, ele vai ter que suportar a corrente de curto-circuito de 26, 24 kA, para não deixar o circuito torrar.
Então, aqui foram duas situações que eu coloquei. Agora, uma das situações que eu coloquei aqui, a primeira situação, eu trouxe para cá uma ideia que acontece o seguinte. Cadê ela? Ah, meu Deus do céu, eu me confundo tudo, caramba. Só um segundinho. Eu coloquei no slide e eu pulei ele. Porra, caramba. Ah, eu coloquei aqui, ó. Então, aqui, eu vou deixar um cara te explicar essa etapa que eu fiz aqui, ó. Então, esse cara vai ter um vídeo aí, agora, que espero que tu grave, mas só que a informação do vídeo vai vir mais informação do que essa que eu tô te falando. Então, o vídeo que eu vou mostrar para você, o cara vai te dar essa explicação, como se calcula a potência de curto-circuito do transformador, como se calcula a corrente de curto-circuito do seu transformador. Então, o objetivo desse vídeo é isso. Só que ele vem com mais informação no vídeo. Muito rico é o vídeo pelo seguinte fato. Ele te dá dados de placa de um transformador, coisas que vocês não vivem dia a dia. O cara vai te dar uma aula maravilhosa. Essa aula é de 9 minutos. Então vamos assistir essa aula. Antes de assistir a aula, eu vou ter que dividir o som, que eu não dividi. Deixa eu pular o... Então agora eu vou dividir o som com vocês, que eu não dividi. E antes de eu passar aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, Fala. ele falou de disjuntor lá que você tem que olhar a corrente de curto-circuito. Eu não cheguei a identificar isso no disjuntor ainda. Ele fica fácil a visualização, essa informação? Qualquer disjuntor, meu amigo, qualquer disjuntor, seja o residencial que você utiliza, ele vai estar marcando corrente de curto-circuito. Quando você fala corrente de curto-circuito, ele tem que estar preparado para extinguir o arco voltaico. Se ele não tiver preparado para extinguir aquele arco voltaico numa certa corrente elétrica, simplesmente ele desliga e vai continuar conduzindo. Quando você instala um fusível também, o fusível vai ter uma corrente de curto-circuito. Porque se o fusível que eu coloquei lá, vamos dizer que eu coloquei um fusível de 50 amperes, de repente deu um curto, foi para 700 amperes. Quer dizer que quando passou 700 amperes, vai fundir o meu fusível. Mas agora, resta saber se esse fusível vai ter um dispositivo interno para abafar o arco voltaico. Então, quando você fala de corrente de curto-circuito, internamente no disjuntor você tem um óleo isolante. Quando não é um óleo isolante, você vai ter que ter um gás. Porque na hora que existe o curto-circuito, a corrente sobe muito. E ele subindo muito, o disjuntor está abrindo, vai estar surgindo uma pequena faísca. Só que essa pequena faísca, nós estamos falando de 20 kA, 20 mil amperes. Já não é uma faísca, é uma labareda de fogo. Então, o disjuntor tem que interromper esse arco voltaico. Se não interromper, simplesmente vai continuar conduzindo. Compreendi. Corrente de curto-circuito, corrente de ruptura. Mais alguma pergunta? Obrigado. Então, espero que vocês estejam vendo a importância da aula que nós estamos falando. Tá? Então, vamos ver agora o vídeo que eu falei para vocês. 9 minutinhos aí, não vai matar ninguém. Vou dividir o som de novo. Pessoal, bem-vindo ao canal da Eletricidade, que hoje vai falar sobre transformadores de distribuição. O canal ele embarca nesse universo dos transformadores e a gente aprende hoje como interpretar melhor aí aquela placa de identificação dos transformadores e entender um pouco das suas características e também
como calcular a corrente nominal de um transformador e a corrente de curto-circuito de um transformador. Hoje a gente fala sobre esse assunto e, num segundo momento, a gente fala sobre o dimensionamento do elo fusível do circuito de alta de um transformador, tá? Vamos lá então, pessoal? Ok, pessoal, antes da gente começar a falar sobre a placa do transformador, que é esse cara aqui, ó, a gente vai falar sobre algumas características dele. Isso aqui são as conexões de alta tensão, onde você conecta aqui as fases L1, L2, L3, ou RST, ou ABC. Aqui você tem as conexões de baixa tensão, aqui no secundário do trafo, onde você tem o X0, o X1, o X2 e o X3, onde o X0 é o neutro, o X1 é a fase L1, fase L2 e fase L3 aqui no X3, tá? Inclusive, eu queria dizer para vocês que o X0, que é o neutro do transformador, ele tem que ser obrigatoriamente aterrado. É o que a gente chama de aterramento funcional, né? Que é aquele neutro aterrado no padrão, ele tem uma função extremamente importante, né? É o aterramento funcional aí do transformador. Esse aterramento ele tem algumas funções, como por exemplo, a proteção da rede elétrica e contra a inversão de fase, já que se não fosse aterrado o condutor neutro, ao se partir e acabar tocando em qualquer um desses condutores de fase, o resultado poderia ser desastroso, podendo inclusive queimar todos os eletroeletrônicos da edificação que tem aí, por acaso, um sistema monofásico, né? Como se sabe, quando se tem desequilíbrio ali no delta primário, já que a gente sabe que o sistema trifásico ele não é equilibrado devido a derivações das redes monofásicas, as correntes elas não são nulas ali no nó da estrela, né? Então a função desse aterramento funcional é justamente proteger o sistema aí nessas condições, fazendo com que correntes provenientes desse desequilíbrio sejam drenados ali por terra, senão você teria aí um neutro com correntes em função desse desequilíbrio, tá ok? E agora a gente fala sobre a plaqueta de identificação aqui do transformador, tá? Aqui você tem o número do transformador, aqui você tem a potência do transformador em kVA, esse cara aqui é um trafo de 225 kVA, essa é a potência aparente do transformador. É daí que você tira ali, tá? Vocês... Ó, o Adam mesmo perguntou na aula, é que nem eu falei para você, ó, isso aqui são taps do meu transformador. Então, são vários taps que eu tenho que fazer o fechamento para mim ter a saída correspondente. E, então quer dizer que eu tenho tap do transformador? Que houve aquela pergunta, o que é tap do transformador? Está aqui um tap. Esse tap aqui, ele pode ser ajustável mecanicamente, ou ele pode ter uma ação eletrônica que ele muda sozinho o meu tap, estabilizando. Seria como o estabilizador que você usava na sua antiga torre do computador. Tá? Então isso aqui é o tap que geralmente ele normaliza a tensão de saída do meu barramento se houver um desequilíbrio. Essa aula do cara é muito legal porque ele vai conversar tudo sobre a placa do teu transformador. Eu achei muito 10 devido a isso aí. A corrente eficaz, já descontada aí o rendimento do trafo e o fator de potência. Então, a corrente que você extrai dessa equação é justamente a corrente líquida do transformador. Isso aqui é a impedância do transformador, já já a gente vai falar mais sobre isso. Sem essa informação aqui não tem como fazer o cálculo de curto-circuito do transformador, tá? Inclusive, alguns transformadores que não têm essa informação aqui, você pode obter valores típicos através de uma tabela. Normalmente essas tabelas elas têm os valores típicos para cada faixa de potência. Esse cara aqui tem uma impedância de 3,61%. Já já a gente vai transformar essa percentual aqui no número decimal e utilizar essa informação aqui no cálculo de curto-circuito do transformador. Aqui você tem o tap do transformador, onde na posição 1 você tem 13.800 volts, na posição 2 você tem 13.200, na posição 3 você tem 12.600
E essas derivações de alta tensão aqui permitem adequar o transformador às condições locais da rede. É aqui que você adequa o nível de tensão aí, quando você tem queda de tensão no circuito alimentador, você mexe aqui nesse TAP para adequar e subir a tensão no secundário do trafo, tá? Aqui você tem as informações do secundário, no caso a baixa tensão. Esse cara aqui é um trafo que tem 380 como tensão de linha e 220 como tensão de fase na ligação estrela, tá? E 13,8 kV na ligação delta, como a gente viu agora há pouco. Aqui você tem o esquema funcional aí dos fechamentos. Nova Cola UV Ultra Forte está tomando conta do mercado faça você mesmo no Brasil. Ela, na verdade, não é uma cola, é um plástico líquido que endurece com luz UV em 4 segundos. Essa invenção é 50 vezes mais forte que as colas comuns. Propaganda. Usada para consertar praticamente qualquer coisa em segundos, tornando ela adequada para milhares de aplicações. E se superando em condições onde colas comuns não funcionam, sem fazer sujeira. Pula aí, professor. Pula a propaganda. Um ex-dentista. Na área odontológica, a gente usa um material semelhante para obturações dentárias. Há cerca de Você um foi ano, tomar o ar. obturação dentária para casa porque estava sem cola. E usei ela em alguns Professor, pequenos... dá uma cachambrada aí nesse vídeo. Nunca imaginei que funcionasse tão bem. Alguém aí sabe o que é cachambrar? Aqui é o tipo de óleo isolante do trafo. Esses óleos podem ser do tipo A e do tipo B. Nesse caso aqui é um óleo do tipo A, tá? É um óleo mineral à base naftênica. Normalmente, quando você tem esse óleo, ele tem melhor fluidez aí em baixas temperaturas, tá ok? Aqui você tem a data de fabricação do trafo e a norma a qual ele foi ensaiado. Ok, pessoal, agora que a gente viu aqui a placa e entendeu melhor sobre o transformador, a gente vai ensinar para vocês como fazer o cálculo aqui da corrente nominal, tá? Então, a corrente nominal é P dividido por UL vezes raiz de 3, onde IN é a corrente nominal, P é a potência do trafo em kVA e UL é a tensão de linha em volts. A tensão de linha sempre é a tensão entre fases, e a tensão de fase é a tensão entre fase e neutro. Então, a gente tem IN é igual a 225 kVA dividido por 380 vezes a raiz de 3. Então, a corrente desse cara aqui é 342,2 amperes. Então, essa aqui é a corrente eficaz que o transformador suporta em regime permanente. Agora que a gente aprendeu aí a calcular a corrente nominal, a gente vai aprender agora a calcular a corrente de curto-circuito ICC do transformador. A fórmula é a seguinte: ICC é igual a IN dividido por Z dividido por 100, onde IN é a corrente nominal e Z é a impedância. A impedância é a soma vetorial da reatância indutiva, reatância capacitiva e a própria resistência interna do bobinado aqui do trafo. Tá? Então é a soma vetorial e você tem essa impedância aqui em ohms. Então, concluindo aqui a forma, a corrente de curto-circuito ICC é igual aí a 342,3 dividido aqui pela forma decimal aqui da impedância do transformador, que é 3,61%. Então, a gente transformando isso na forma decimal, que é dividir 3,61%, você tem ali 9.479 amperes ou 9,47 quiloamperes. Essa é a pior situação possível aqui como corrente de curto-circuito desse transformador, tá? Esse é o pior caso. Como se sabe, a corrente de curto-circuito é a subida infinita da corrente e a descida a zero da tensão. Então, quando esse cara chegar em 9,47 quiloamperes, o disjuntor ele tem que desarmar no máximo em 500 milissegundos, como prevê aí as normas, tá? Então, essa informação é importante para você dimensionar
ou disjuntor que fica ali no secundário ali para proteger o transformador contra sobrecarga e curto-circuito. Tá ok, pessoal? Ok, pessoal, com isso a gente chega ao final desse bate-papo, a gente continua esse assunto no próximo vídeo, e eu queria falar no próximo vídeo sobre como calcular aí o valor do elo fusível para a chave fusível para ser utilizado aí no circuito primário aí do transformador, tá? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo de hoje. Dá uma curtida aí, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no seu canal da Eletricidade. Tchau, pessoal. Vai com Deus. Beleza. Ô, professor, Oi. no vídeo aí, o rapaz aí, o simpático rapaz, seu amigo, ele falou, ele demonstrou, explicou, puta, pra mim, me abriu aí um leque, abriu a mente o vídeo. Depois eu vou até tentar entrar nesse canal e me inscrever. Mas, enfim, ele falou que o disjuntor vai suportar ali aquele número que ele chegou e que ele tem que desarmar no máximo em 500 milissegundos. Mas esse transformador que ele mostrou é um transformador de rua, não é um transformador de rua? Não é um transformador que é usual aí na rede elétrica do CPFL? O transformador de rua, hoje em dia, vê se tu entende, nós estamos indo no século XXI, 2020, tá? Antigamente, eu fui da juventude que, quando eu me formei em 1980, todos os prédios tinham uma cabine primária. A concessionária não entregava a energia de 220 volts para os condôminos. Daí o prédio tinha de ter uma cabine primária. Hoje, ainda em Santos, existe uma gama muito grande de prédios que a concessionária, devido à potência demandada do prédio, é muito alta. Então, a concessionária não entrega a energia de 220 volts. Então, tem alguns prédios que eu conheço aqui, até em frente ao meu aqui, que tem a cabine primária, que é devido à potência demandada. Só que quando houve a evolução, a concessionária ela assumiu a responsabilidade de colocar o transformador no prédio, que era o transformador que era colocado na cabine primária. Daí já passou a ser um custo da concessionária e não é mais do condômino. Mas dependendo da capacidade, você é obrigado, a concessionária não vai te entregar o valor de 220 volts dentro da sua instalação, tá? Então, ó, ensaio de curto-circuito, eu postei aqui para vocês, esse slide, para você. Compreendeu, Ada? Eu ia perguntar se acabou dando a explicação, eu entendi. Então esse disjuntor que ele está falando não vai ser usado no transformador de rua, ele é usado no transformador numa cabine primária, num cubículo, num lugar dentro de um condomínio, uma indústria afim. Beleza. O disjuntor, calma lá, só que o disjuntor que vai no prédio, o disjuntor que está no prédio, a partir da entrega do prédio em si, ele vai ser dimensionado que tu tem um disjuntor geral do prédio. Você está recebendo a energia no teu relógio, tudo lá direitinho, só que você tem que ter um disjuntor, antes de sair alimentando para cada relógio, você vai ter um disjuntor geral do teu prédio. Dependendo do prédio, a concessionária entrega diretamente para cada condomínio. Só que o prédio em si, ele tem o elevador, ele tem a parte de iluminação dele, você vai ter que ter o disjuntor do teu prédio. Você entendeu o que eu falei? Professor. Entendi. Valeu, professor. Ó, o slide que eu passei para vocês, se você clicar aqui 9 minutos do vídeo que eu postei aqui, que é 9 minutos que eu coloquei, justamente você está tendo o slide que eu dei em sala de aula agora. Só que dentro da situação aqui, eu vou fazer o seguinte, esse slide, eu postei esse slide, só que eu já fiz uma modificação nele,
aqui para vocês. Caramba, eu fico todo confuso, é muita coisa para minha cabeça, viu? Cadê a minha pasta? Ai, meu Deus do céu. Cadê a pasta do professor aí, gente? Quem pegou? Não, eu tô tentando achar aqui no Teams aqui a pasta que eu posto os arquivos, caramba. Aqui, ó, tô tentando achar minha pasta que eu posto os arquivos, não tô achando, ó. Não tô achando, vou abrir de novo o Microsoft aqui para ver se eu acho. Achei. Vou fechar ela. Eu vou fazer o seguinte. Esse ensaio de curto-circuito aqui, que o 7º ensaio, deixa eu excluir ele, eu vou postar ele de novo. Eu vou carregar o ensaio de curto-circuito para você que tem um exercício resolvido. Então, o ensaio de curto-circuito, que é o 7º, que eu estou postando, vai ter o vídeo para vocês. O slide que eu passei para vocês agora é exatamente o ensaio. Estou ficando até perdido. Sistema por unidade. Então, foi esse que eu estou passando. Esse slide que eu estou postando foi o que eu acabei de te mostrar. Então, ó, sistema por PU, que refere-se ao ensaio de curto-circuito. Agora, o ensaio a vazio, eu não vou dar essa aula, não. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma caridade para vocês, tá? Eu vou postar para vocês solução da atividade do ensaio a vazio. Então, ó, aqui vai vir a teoria do ensaio a vazio e, posteriormente, eu criei um slide aqui, que é o 6º slide, solução do ensaio. Eu expliquei passo a passo, o aluno que quiser entender o ensaio a vazio, simplesmente eu fiz uma puta de uma explicação passo a passo para o aluno entender esse ensaio a vazio, tá? Então, justamente, eu tentei, dentro da ideia que eu estou dando aula no Teams aqui, que eu estou dando aula para a molecadinha do 2R1 de máquinas elétricas. Dentro dessas aulas, já está dando 8h20, não dá tempo para falar tudo, caraca. Ai, meu Deus do céu, não dá tempo para tudo, cara. Se liga no que eu vou falar agora. Eu postei para vocês o chamado ensaio a vazio. Ensaio a vazio, a importância do ensaio a vazio, só para você ter uma referência. Eu vou ter que determinar o valor, o ensaio a vazio determina resistência de magnetização, reatância de magnetização, impedância de magnetização. Então, nesse slide aqui, eu estou dando toda a teoria de como você executa o ensaio sem carga nenhuma. Então, eu venho aqui com um monte de teoria de uma forma que dá para o aluno pegar o slide clicando e ele vai entender o slide. O meu objetivo é determinar essa resistência de magnetização. Eu posso ter a resistência de magnetização paralelo, que está em paralelo com a reatância. Eu escrevi primeiro o método de circuito em paralelo. Então, eu coloco as equações, como é que eu aplico pelo primeiro método. Aí eu venho o segundo método, como é que eu posso aplicar para determinar as resistências e a reatância de magnetização do meu exercício. E eu tento mostrar para o aluno que eu estou aplicando simplesmente o conceito de lei de Ohms aqui, tensão e corrente, porque eu estou olhando esse circuito do meu transformador como se fosse o circuito de eletricidade básica. Então, em função de potência, de tensão, que eu vou determinar os meus parâmetros. Porque quando você fala o que é potência, potência não, o que é tensão? Tensão seria a corrente vezes a resistência. Eu quero achar uma corrente. Então, estou aplicando lei de Ohms de cima do meu circuito. E eu tento mostrar para você todos os detalhes. O que é potência? Potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, estou tentando te mostrar que eu estou aplicando os conceitos básicos de eletricidade básica. Só que aqui eu tenho o primeiro método, o segundo método, para determinar as resistências e a reatância de magnetização. Como elas estão em paralelo,
para mim determinar a impedância, eu posso determinar por essa equação, ou eu posso fazer associação em paralelo, porque eu tenho que multiplicar e dividir pela soma. Então, quando você tem uma impedância em paralelo, resistência e reatância, eu não posso somar, eu tenho que multiplicar e dividir pela soma. Então, aqui eu venho com toda a teoria. Uma outra possível situação é eu analisar esse circuito da resistência de magnetização e resistência de magnetização sendo colocado em série. Então, os autores de elétrica, eles abordam os dois conceitos, a resistência em série ou a resistência em paralelo. Então, aqui, ó, estou te mostrando o circuito em série. O outro circuito que eu te apresentei em paralelo. O em paralelo, eu tenho 2 métodos de cálculo para determinar essa resistência, essa reatância de magnetização. Então, justamente o que acontece? No final do slide, eu coloquei um ensaio, uma experiência realizada, eu colhi esses valores a partir do ensaio. É a tensão V0, porque é a tensão V1 que eu estou alimentando, porque eu estou fazendo um ensaio a vazio. A corrente 0, a frequência, a potência P0. Aí tu fala, como é que tu conseguiu esses valores? Foi a partir do meu ensaio que eu fiz, que eu tive os valores. Estou tendo 1, 2, 3 valores. Com esses 3 valores que eu estou realizando, que eu vou determinar os parâmetros dos ramos de magnetização. Então, aqui no final, eu coloco um ensaio preliminar, mas só que eu não quis resolver para a molecada, porque eu faço a explicação e, posteriormente, eles vão ter que executar o ensaio. Só que eu resolvi o exercício da explicação do ensaio, eu criei um slide onde que eu vou fazer o ensaio e vou calcular os 2 métodos. Solução, primeiro método. Então, eu calculo o valor da resistência e da reatância. Calculei o primeiro, eu estou demonstrando que eu tive a impedância, fui comprovar, confirmação, cheguei ao mesmo valor. Então, só não calculei por essa forma. Eu fui explicar que eu estava em paralelo, eu vou verificar se meu valor vai bater corretamente no final. Então, eu vim aqui calcular para poder ver se batia o resultado, tá? Quando chega na folha segunda, eu fui para o segundo método. Fui lá e calculei, tá? Calculei, só que nesse caso eu estou achando a corrente que está passando em cima da parte resistiva e a corrente que está passando em cima da parte reativa. Então, no segundo método, está me envolvendo a análise das correntes elétricas passando pelos ramos de magnetização. Então, justamente como me envolve 2 situações, eu tive de determinar. E, posteriormente, eu fui provar que a minha impedância que eu calculei era em paralelo, batia com o valor anterior. E no final do exemplo, o que acontece? Eu coloco para você as respostas final e falo para você, a impedância de magnetização, tanto faz eu calcular em série ou em paralelo, ela é única. Eu te mostro isso aqui no cálculo matemático. Só que a resistência de magnetização em paralelo vai ser diferente da resistência de magnetização em série. E a reatância em paralelo, diferente da reatância de magnetização em paralelo. Porém, o fator de potência será o mesmo. Daí tu fala, mas quem me define o fator de potência? O fator de potência, quem me define o fator de potência é exatamente o ângulo da minha impedância. Então, quando eu chego a obter o ângulo da minha impedância aqui de 60 graus, eu estou chegando ao meu fator de potência de 0,5 ou 50%. Então, tanto na ideia paralelo ou em série, eu chego no mesmo resultado. Aí o aluno pergunta assim, mas qual que é válido? Eu considero o paralelo ou eu considero o série? Na teoria, os 2 métodos são corretos, tá? Então, justamente eu vou postar esse slide aqui, a solução, para aqueles que quiserem estudar e aprender, pode aprender. Ó, slide 6, solução do ensaio a vazio. Então, eu acabei de postar para você a solução.
Só que eu não vou dar uma aula de máquinas elétricas, eu tenho que dar meus assuntos GTDE. Só que eu vejo que vocês, muitas vezes, estão com uma falha dentro da área que também tem que conhecer equipamento. Agora, se o cara quer correr em paralelo, trabalha em paralelo, vê lá. É que nem o vídeo lá que eu mostrei para você, tá o vídeo lá no slide. Pô, você entra lá no vídeo lá, entra na parte do cara lá. Ele vai falar do elo fusível lá, como é que se calcula. Pô, beleza. Só que eu não tenho condições de mostrar tudo para vocês. Já são 20h47. O meu objetivo aqui é sistema por unidade. E eu tentei na aula de hoje te provar a situação que eu te falei. Quando eu pego o dado de placa de um transformador, eu tenho a impedância em percentual. E eu vou trabalhar isso aí como um circuito elétrico. Então, estou tentando fazer uma ponte para você entender que eu estou fazendo um procedimento matemático dentro de uma estrutura elétrica. E eu preciso desse conceito se eu quiser. Fala assim, ó, eu sou um técnico de eletrotécnica. É os conceitos básicos de elétrica. Tá? Vou finalizar a aula, tá de bom tamanho e já estou cansado pra caramba. Daqui a pouco vou entrar em outra aula. Parar a gravação, boa noite para todo mundo. Vou baixar a minha chamada aqui, abaixei. E vamos com Deus. Amanhã a gente fala outra aula. Tranquilo? Falou, professor. Obrigado. Tranquilo, Mário. Valeu. Obrigado. Vai pro lanchinho agora. Agora vocês têm que... Não adianta eu postar slide e vocês não abrir os slides, viu? Tá, positivo. E amanhã vamos falar sobre a ANEEL, né? É. Ok.